Olá, tudo bem? Eu entrevistei o pesquisador, doutorando, está hoje em Portugal, que é Roberto Uchoa. É um dos maiores especialistas em segurança pública hoje no Brasil. Faz parte, inclusive, do Fórum Nacional de Segurança Pública. Ele foi policial federal, policial civil, foi policial federal, e ele pesquisou, fez uma pesquisa acadêmica sobre os clubes de tiro e a política armamentista de Jair Bolsonaro. E ele já tinha experiência como policial, porque ele cuidava do setor de registros de armamentos. Bom, o que aconteceu? Depois que ele fez a pesquisa e lançou um livro, o título é Armas para Quem? Ele passou a ser ameaçado e teve que deixar o Brasil. Hoje está lá em Coimbra, Portugal, mas continua pesquisando sobre este tema importante e também sobre operações como a que o Cláudio Castro fez agora no Rio de Janeiro. Então, nesta entrevista, ele vai falar, essa entrevista que foi marcada para que ele falasse só sobre a operação, ele acabou, a partir de perguntas minhas, falando sobre também a carreira dele e o que aconteceu depois que investigou os clubes de tiro. Essa entrevista é muito importante. Fique até o final, porque eu tenho certeza de que você terá uma nova percepção sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Aqueles que dizem combater o crime organizado, na verdade, estão a favorecê-lo com políticas equivocadas ou, às vezes, até ações dolosas. Fique então com a entrevista de Roberto Uchoa. Muito boa noite. Eu vou entrevistar um grande especialista em segurança pública, que é o Roberto Uchoa. É uma carreira acadêmica brilhante e foi também policial federal com participação é, como um protagonista, na verdade, de toda a regulamentação de armas aqui no Brasil. Foi o que conseguiu colocar um controle, né? Foi essa regulamentação que colocou um controle e reduziu, inclusive, o índice de criminalidade, e que está sob ameaça. Então, eu chamo aqui o Roberto Uchoa. Roberto Uchoa, boa noite, obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui. Você fala de onde, Roberto, só para a gente saber? Você está fora do Brasil? Boa noite, Joaquim. Boa noite a todos que estão acompanhando. Agradecer primeiro as palavras, fiquei lisonjeado. Eu estou em Portugal, eu estou em Coimbra, porque eu estou desenvolvendo aqui uma pesquisa no doutorado justamente sobre os efeitos da flexibilização do acesso à arma de fogo durante o governo Bolsonaro. Olha Então, que interessante. é um trabalho que eu pretendo apresentar em breve e vai mostrar que os impactos não foram poucos e não foram benéficos de forma alguma. Olha que interessante. Olha, já temos uma entrevista programada para quando sair seu estudo, né? Com certeza, será uma Nossa, honra. muito interessante. Bom, o Roberto é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Que é uma das instituições mais importantes que tem, que faz estudos sobre as políticas de segurança pública no Brasil. Então, eu pergunto para você, Roberto, vou começar perguntando primeiro o que todo mundo quer saber. A operação policial no Rio, como é que você classifica? Vamos lá. Eu tenho conversado com a imprensa nos últimos 3 dias de forma incessante e eu tenho pontuado que pelo simples fato de termos tido essa quantidade de mortes, inclusive de integrantes das forças de segurança, essa operação tem que ser considerada um fracasso, porque os objetivos dela não foram atingidos. Porque nenhuma operação pode ter como objetivo uma quantidade dessa de morte, de vitimização. Inclusive, os objetivos traçados também não foram atingidos, que era prender lideranças, tanto no Rio quanto de outros estados do Comando Vermelho. Parece que a grande maioria conseguiu fugir. E o que me parece é que as autoridades fluminenses
e entra governo e sai governo, elas insistem no mesmo erro, no mesmo tipo de operação. Então, é muito triste a gente ver que isso só se repete e a escala de tragédia só aumenta. Roberto, você acredita, você acha que aí uma avaliação sua, que o governo do Rio insiste muito em classificar essas organizações criminosas como organizações terroristas? Havia uma mudança de legislação no Brasil que justamente até para favorecer um intercâmbio com os Estados Unidos, o governador até esteve com a autoridade dos Estados Unidos entregando ali um relatório em que ele classifica essas organizações como terroristas. Você acha que o caminho é este? Não, até porque não faz sentido. A legislação brasileira não tem essa classificação que permita enquadrar essas organizações criminosas como organizações terroristas. Eu acho que se realmente o objetivo é, de alguma forma, ter esse trabalho conjunto com os Estados Unidos e, de alguma forma, conseguir a ajuda deles, eu acho que seria muito mais interessante se o governo estadual aproveitasse, por exemplo, essa operação em que foram apreendidos 94 fuzis e que fosse feito um trabalho pericial nessas armas, um levantamento do circuito que foi feito com essas armas para chegarem até essa organização criminosa. Muitas provavelmente terão origem nos Estados Unidos e fazer como o México está fazendo, que é processar a indústria, que é processar os comerciantes que vendem essas armas, mesmo sabendo que elas irão alimentar o crime organizado em toda a América Latina. Eu acho que seria muito mais interessante chamar os Estados Unidos para a responsabilidade e falar, olha, o fluxo de armas que alimenta a violência na América Latina tem uma grande parte de origem nos Estados Unidos. Eu acho que essa seria uma forma muito mais produtiva de se trabalhar com o governo americano. Nossa, muito interessante, que você poderia lá, entraria com ação lá, no caso, né? Com ação. É o que o México tem tentado fazer, o México tem tentado processar, porque, inclusive, investigações de levantamentos de pesquisadores e também de entidades estatais mostram que existem pontos onde essas armas são vendidas em grandes quantidades e depois levadas tanto para o Caribe quanto a América Latina e a América do Sul como um todo. Então, a própria ATF americana já tem levantamentos mostrando esses pontos, investigações da Polícia Federal, em conjunto com outros países, já mostraram, por exemplo, que Miami, a Flórida, é um ponto de saída de armas para a América do Sul. O Texas, o Arizona seriam pontos de saída de armas para o México. Então, eu acho que é preciso que o governo brasileiro entenda, e aí eu incluo o governo fluminense e todos os estados, que o grande problema do Brasil hoje se trata de armas de fogo. Porque são armas de fogo que permitem que milhões de pessoas sejam subjugadas por organizações criminosas. Ninguém obriga alguém a fazer algo tacando 1 quilo de cocaína em cima ou jogando gasolina adulterada. É através de armas de fogo. Claro que tráfico de drogas, combustíveis adulterados, bebidas adulteradas, contrabando de cigarro, tudo isso gera divisa para comprar armas. Então a gente precisa combater isso. E isso que eu não vejo sendo feito. Robert, pelo contrário, aí eu quero entrar e quase como esbarrar um pouco no seu estudo atual. Mas eu vi um artigo teu em que você alerta para o risco que existe hoje de aprovação de um projeto de lei 2424, que é relatado por um parlamentar que é de extrema-direita, que é o Renzi, né, que é lá do Rio Grande do Sul, e que, na verdade, tenta derrubar o Estatuto do Desarmamento, não é isso? Que teve o Estatuto. E você alerta que, na verdade, isso que vai ocorrer vai, na verdade, facilitar o acesso a armas pelo crime organizado, que eles dizem combater. Por favor, você pode contar isso para a gente? Por que esse projeto ele realmente oferece esse risco? E essas pessoas que hoje estão tentando classificar o crime organizado como terrorista ou falar do narcoterrorismo, na verdade, essas autoridades elas apoiaram um governo que acabou sendo benéfico para as organizações criminosas no sentido de disponibilizar armas. Então, eu pediria que você então falasse desse risco e, por favor, dizer por que esse discurso é contraditório. Dizem que estão preocupados com a quantidade de armas, com a capacidade bélica, vamos chamar assim, dessas organizações criminosas, mas, ao mesmo tempo, tem políticas que facilitam o acesso às armas por essas organizações.
Há uma narrativa muito repetida por quem defende essa política armamentista de que criminoso não compra arma na loja. Isso já ficou claro que é apenas uma narrativa. Porque o que a gente verificou entre 2019 e 2022 foi exatamente o contrário. Através da flexibilização do acesso a armas de fogo como fuzis, que antes não eram vendidas a pessoas físicas, organizações criminosas utilizaram de laranjas, aproveitando fragilidade na fiscalização do Exército, falsificação de documentos, e conseguiram adquirir armas de fogo diretamente no mercado legal. Teve um artigo que eu publiquei em 2024 no Journal of Illicit Economy and Development, que ele trata exatamente disso. Como a mudança legislativa durante o governo Bolsonaro criou uma nova conexão, um novo fluxo de armas do mercado legal para o ilegal, e como as organizações criminosas se aproveitaram disso. Inclusive, nesse artigo, eu trago 3 exemplos reais, com processos judiciais. Um foi um homem que se registrou como CAC, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, já portando quase 30 fuzis e 30 pistolas que ele iria repassar para o Comando Vermelho. Nossa. No outro caso, foram milicianos que se registraram como CACs e foram presos em flagrante, utilizando as armas de CACs para cometer crime de milícia, expulsando pessoas das suas residências, nas áreas dominadas por eles. E o terceiro caso, um integrante do PCC, que aproveitou a fragilidade do Exército e apresentou uma certidão dizendo que não respondia a crimes naquela cidade, e o Exército liberou que ele se registrasse como CAC e comprou diversas armas que nunca mais foram encontradas. Então, são evidências, e não são poucas, temos dezenas, centenas a mais, que mostram essa ligação entre o mercado legal e ilegal. Porém, o governo Lula, e aí eu fiz parte da transição, muito orgulho de ter sido convidado para contribuir com isso, ele cessa essa possibilidade no início de 2023, essa possibilidade dos CACs circularem armados, de poder adquirir fuzis e até pistolas 9mm que voltam a ser restritas. E desde então, essa bancada armamentista segue com projetos e projetos e projetos tentando restaurar o que acontecia no governo Bolsonaro. E esse projeto 2424, que está no Senado Federal, também caminha nesse sentido, no sentido de permitir que as pessoas comprem mais armas mais potentes, que circulem com essas armas nas ruas, e isso vai ser aproveitado novamente pelo crime organizado. Roberto, interessante. Olha, estou achando a entrevista muito boa, que tem o lado da prática e o lado da teórico também, né? Eu pergunto para você, como é que foi a tua carreira na Polícia Federal? Quanto tempo você ficou lá, exatamente o que você fazia, para mostrar que você é um profissional de segurança pública, não é só um estudioso de segurança pública. É interessante, porque hoje eu posso falar mais tranquilo, porque agora eu já estou fora, né, da instituição. Então, eu fui policial civil no Rio de Janeiro. Eu iniciei minha carreira na área de segurança pública de 2000 a 2003, então eu conheço essa realidade carioca, e por isso eu tenho sido chamado também muito para contribuir sobre o que está acontecendo. E depois de 2006 eu ingresso na Polícia Federal, trabalhei em diversos setores, de investigação criminal, crimes previdenciários, fazendários, ambientais, trabalhei em ações de investigação. Mas o ponto que eu acho que mudou um pouco a minha percepção e que realmente mudou minha trajetória foi quando me designaram para ser o responsável pelo SINARME, que é o Sistema de Registro de Armas, no norte do estado do Rio de Janeiro, a partir de 2015. E ali eu começo a vivenciar esse mercado e começo a perceber, entender, conhecer um pouco mais desse público. Por que eles querem armas? Por que as pessoas estão em busca de armas de fogo? Quem são essas pessoas? E isso me atiçou uma curiosidade que me fez ir estudar. E aí eu começo minha trajetória acadêmica. 10 anos atrás, eu vou fazer uma especialização na UF, que meu tema de trabalho é mercado ilegal de armas de fogo. Depois eu entro no mestrado de Sociologia Política, que gerou o meu livro, que se chama Armas para Quem? A Busca por Armas de Fogo, que foi um trabalho nos clubes de tiro. Eu fui a primeira pessoa a fazer um trabalho etnográfico no clube de tiro, e muito interessante, porque foi justamente quando começava a campanha presidencial de Bolsonaro. Então eu vi essa transição dentro dos clubes de tiro,
Quer dizer, a chegada de um público que não queria praticar o esporte, que queria arma, que queria andar armado. E aí, esse livro ele me chama para o debate, ele joga uma luz em cima de mim, e em determinado momento eu entendo que essa posição de profissional de segurança pública, de experiência atuando no setor de armas, de ter feito uma pesquisa acadêmica e de ser convidado para o debate me trazia uma responsabilidade. E uma responsabilidade que eu precisava encarar. E aí eu me coloco à disposição para falar sobre isso, para falar o quão maléfico era o que estava acontecendo, o quanto isso era perigoso para a sociedade brasileira, o tamanho do estrago que isso iria causar e como isso iria beneficiar as organizações criminosas. Isso me causou muitos problemas profissionais, problemas familiares, recebemos ameaças, a gente teve que evitar durante algum tempo ir a lugares públicos, e ao mesmo tempo eu seguia me expondo e falando, ia ao Senado Federal, dava entrevistas, palestras sobre o tema, e isso mudou minha vida de certa forma, porque se hoje eu estou aqui em Portugal fazendo um doutorado, também é muito resultado disso. A parte benéfica de poder seguir esse trabalho acadêmico, poder seguir esse estudo e contribuir para o Brasil como um todo, e também para o mundo, para trazer esse debate, para que outros países não cometam um erro que o Brasil cometeu durante o governo Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, o lado ruim é que a minha carreira foi abreviada, porque se tornou muito difícil seguir trabalhando dentro da instituição. Você pediu demissão. Você era agente ou delegado? Não, na verdade, eu tive problemas quando eu vim para cá. Eu vim com uma licença, né, para fazer o doutorado, e houve uma determinação de que no meio do doutorado eu retornasse ao Brasil. E eu argumentei que, em razão das ameaças que a gente tinha sofrido, que também eu perderia o doutorado e todo o trabalho que foi feito, a pesquisa e tudo mais, mas houve uma determinação para que voltasse, a minha família não queria voltar com medo, isso gerou um quadro de saúde mental gravíssimo, que foi muito difícil, sigo até hoje trabalhando com isso, mas acabou gerando uma impossibilidade de seguir trabalhando na Polícia Federal, e a própria instituição decidiu determinar que eu estava incapacitado para seguir trabalhando na instituição. Incapacitado por razões do quê? Porque ele estava fora, é isso? Não, de saúde mesmo mental. Entrei numa situação, num agravamento de ansiedade generalizada, num quadro depressivo em razão desses assédios e dessas situações todas que os próprios profissionais de saúde que me acompanhavam falavam: se você tiver que retornar ao Brasil sem sua família para trabalhar dentro desse contexto de ameaça e de perseguição, você vai entrar em colapso muito rápido. Então, seria perigoso, muito perigoso, você ter que retornar. Ô, Beto, você sabe que não é o primeiro caso que eu ouço da Polícia Federal que acaba tendo um desfecho dessa forma, sabia? Porque há outras pessoas que fizeram investigação, um trabalho profundo, mexeram com interesses muito pesados e acabaram também tendo esse mesmo caminho de aposentadoria, ou não sei se você chegou a ser aposentado, mas acaba deixando a instituição justamente com base num problema de saúde mental que, na verdade, é causado pelo próprio estresse da situação que você está fazendo, porque tem responsabilidade profissional. Quando você foi para Portugal, era uma forma de você sair do perigo, né? Exatamente. A ideia era essa. Quando a gente vem, na verdade, em 2022, eu já começo a receber perseguições ainda no governo Bolsonaro, em razão de toda essa questão do armamento, há um assédio institucional, e outros pesquisadores me orientam a minha família, falam: vocês têm que se preparar, porque se essa situação governamental seguir, será insustentável a permanência na instituição, e aí me orientam a tentar um doutorado no exterior, eu consigo. E aí o governo Lula, o presidente Lula é eleito, então eu acredito diminui um pouco esse perigo, né? E eu consigo participar de um concurso para conseguir a licença, para vir estudar, no intuito de contribuir para a própria instituição, para o próprio governo,
Porque o meu Claro, estudo, a ideia era essa, é mostrar os efeitos maléficos do que aconteceu no Brasil. claro. Mas aí, por decisões da gestão, eles entendiam que a minha permanência aqui não era mais do interesse da instituição e determinaram que eu voltasse no meio, mesmo com todo o investimento feito e tudo mais. E aí gerou esse quadro que foi se agravando, 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 e acabou nisso. É triste, porque é uma trajetória que foi encerrada de uma forma que não precisava ter sido encerrada. Sempre tive muito orgulho de ter sido policial federal, fiz um trabalho bonito na instituição, contribuí para o país como um todo, senão não teria sido convidado para o governo de transição do governo Lula, mas, de qualquer forma, sigo aqui contribuindo para o país, vou contribuir, vou seguir meus estudos, pretendo, né? Porque o doutorado também, de certa forma, foi parado durante esse período, em razão de todo esse conflito, de toda essa loucura, mas eu estou, aos poucos, tentando retornar e pretendo seguir com esse estudo e contribuir para o Brasil e para outros países. É do interesse do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Agora, isso ocorreu só para deixar claro, mesmo no governo atual, no governo Lula, essa pressão ocorreu, né? Foi sim. Isso para mim nos surpreende, porque o seu objeto de estudo é algo que é necessário fazer. Porque o Brasil precisa tomar conhecimento de quais foram os efeitos dessa política armamentista na época do governo anterior. Isso é de interesse público. E você, sendo policial federal, um estudo desse reverte o interesse público. E você já tem um livro sobre isso, já tem estudo sobre isso, sofreu represálias sobre isso. Então, me surpreende muito que no governo atual, mesmo você, com toda a experiência que você tem, tendo colaborado no governo de transição, não tenha havido nenhuma decisão legal de que você se mantivesse aí até terminar o doutorado. Isso para mim me surpreende, viu? Surpreende mesmo. Eu confesso que surpreendeu a mim também, eu não esperava. Tanto que a projeção era que viesse com a família inteira para deixar todos em segurança. E era um projeto de 4 anos de doutorado, né? Porque um doutorado tem 4 anos. E mandar voltar no meio do doutorado é pôr tudo a perder. Mas, infelizmente, isso é aquilo que se chama discricionariedade administrativa, que existe. São formas que se utilizam para cometer assédios e perseguições. Eu não culpo governos, não culpo. Joaquim, eu acho que é o seguinte, eu tenho muito orgulho dessa trajetória, das escolhas que eu fiz, de ter sido alvo de perseguições, assédios e ameaças e tudo mais, porque eu estava fazendo o que eu acreditava ser certo. E sigo fazendo sempre o que eu acredito que é certo e está, ao mesmo tempo, protegendo minha família de uma situação em um país em que as pessoas estavam dando um tiro umas nas outras por questões políticas. Eu era muito visado. Para você ter noção, uma vez teve um documentário chamado Um Tiro no Escuro, do diretor Paulo Ferreira, e eu fui um dos entrevistados. E no Festival do Rio, quando teve o lançamento, eu fui convidado para participar de uma mesa de debate, porque eu fui um dos entrevistados no documentário. O diretor queria contratar segurança, por causa da minha presença. Naquela época, eu fui dar uma palestra no UNB, ela não foi divulgada, porque o medo era que aparecesse alguém para atacar. O meu livro, eu não fiz lançamentos públicos, fiz somente um, só com convidados pessoais, porque a gente tinha esse receio de se tornar alvo. Então, foi uma época muito complicada. Mas vou seguir em frente e aquilo, seguir pesquisa, seguir a trajetória e aproveitar esse tempo que eu tive de experiência profissional para contribuir, como eu estou fazendo aqui contigo e tenho feito com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e todas as formas que eu puder. Perfeito. Olha, aqui diz aqui a Vânia. Parabéns, Roberto, você está sendo muito forte. Obrigada por sua dedicação à saúde social. Obrigado. Como é que se chama o livro mesmo? Porque eu não conheço o livro, o seu livro. O seu livro. Armas para quem? A busca por armas de fogo. Foi um livro que eu estava dentro dos clubes de tiro e eu quero mostrar um pouco quem eram essas pessoas, desmistificar, sabe? Quem é o frequentador do clube de tiro? Quem é esse CAC? Que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é. E eu estava ali no meio. Mostra quem é. Ele mostra um perfil
Bom, é aquele perfil que a gente já imagina, mas que ali a pesquisa acadêmica ela permitiu a gente visualizar, né? O homem branco de classe média alta, conservador, de uma renda maior e tudo mais. É um público que a gente já imaginava, mas é importante a pesquisa acadêmica justamente por causa disso, porque ela documenta, né? Dá uma certeza naquilo que a gente imagina. Então, o trabalho era esse. E aí eu publico ele em 2021, no meio do governo Bolsonaro. E é um livro que contradizia tudo que eles estavam falando, porque mostrava que o verdadeiro CAC, ele não quer 300 armas, 60 armas, ele não vai milhões de vezes ao clube de tiro, ele não precisa de 180 mil munições por ano, que era o que o governo defendia. Então, e o que acontecia é que, ao mesmo tempo, era muito difícil me contradizer, porque eu tinha um lugar duplo, porque eu era o policial, tinha experiência, e, ao mesmo tempo, era o acadêmico. E, ao mesmo tempo, tinha experiência trabalhando no setor de armas, então era muito difícil. Então, isso se tornou uma pedra no sapato para muita gente, né? E que tipo de... Você pode dar um exemplo de ameaça que você sofreu? E por que essas pessoas que te ameaçaram não foram punidas? Olha, primeiro porque nunca é direta, né? Pelo meu cargo de policial, era sempre aviso. Um aviso para um conhecido, um aviso para um amigo. O que acontece, eu fiz muitas amizades nesse meio, por causa da pesquisa acadêmica, porque eu trabalhava no setor de armas, acabei conhecendo muita gente desse meio, de CAC. E o que acontece é que durante o governo Bolsonaro, esse boom que teve, houve muita gente entrando, houve muito investimento, o número de clubes de tiro disparou, o número de lojas de armas disparou. Então, você tinha loja que, por exemplo, faturava, antes do governo Bolsonaro, 200 mil reais, passou a faturar 1 milhão. Então, é uma movimentação financeira grande. E quando você se coloca contra isso, e você diz que isso está errado, que isso não é bom para a sociedade, algumas pessoas acham que você está indo contra elas. E nesse meio, também tinham policiais de outras instituições e tudo mais, e acabou que sobraram alguns amigos. E esses amigos acabaram se tornando os meus contatos no meio. E eles me avisavam, eles falavam, olha, tem muita conversa sobre você, tem muita raiva, tem muito ódio, e eu estou preocupado, não fica aqui. Eu morava em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, então era fácil saber onde eu morava, era fácil saber onde meus filhos estudavam, minha esposa trabalhava, e os amigos tinham muita preocupação com isso. E, inclusive, teve uma época em que me falaram, olha, inclusive tem gente que trabalha contigo passando informação sobre sua vida para outro. Então, com muito cuidado. Isso deixou a gente apavorado. E aí a gente começa a entender que a gente precisa fazer alguma coisa, entendeu? Enquanto família. Claro, claro. Claro, olha, história realmente chocante, viu? Eu fico preocupado. O que você queria, você era uma pessoa que buscava conhecimento. Mas, em razão do que nós combinamos, né, porque você está num país europeu, já está tarde aí, então nós combinamos que era meia hora de entrevista. Eu quero aproveitar e saber para você o seguinte: primeiro, qual é a solução? Como é que você vai responder isso em 4 minutos? Eu não sei, mas... Não, mas a gente não tem problema, a gente pode esticar um pouquinho. Não tem problema. Qual é a solução? Como deve ser o enfrentamento ao crime organizado? Se operações desse tipo, que é claro, não prendeu o que deveria prender, esse número de mortes, então é um fracasso. Agora, como deve ser o enfrentamento ao crime organizado? Esse é o primeiro ponto. E uma avaliação sua sobre o estatuto não, essa PEC da segurança, se ela de fato, como está, não sei se você conhece como ela foi elaborada, se ela é a solução ou se ainda não, o que ela precisa ser melhorada. São essas duas questões, por favor. Eu não conseguirei ser breve, porque são bem amplas, mas como eu tenho falado muito sobre esses dois temas, estou bem pronto para falar. Vamos lá. Vamos começar a questão dessa operação. Essa operação é a repetição de um equívoco que já acontece há 3 décadas. Então, já se provou diversas vezes que esse tipo de operação não tem eficácia nenhuma.
seja a longo prazo, em termos de segurança pública, seja no enfraquecimento da organização criminosa ou na melhoria de qualquer sensação de segurança pública. A gente tem que pensar que há 10 anos, 15 anos, esse mesmo local sofreu uma invasão maciça, né, uma entrada maciça de forças policiais e estaduais e federais, inclusive com blindados da Marinha. Todo mundo lembra daquela cena de criminosos fugindo pelas ruas com armas em punho, o helicóptero perseguindo e tudo mais. Se 15 anos depois você precisa voltar no mesmo lugar, os criminosos estão mais armados, mais preparados, a organização criminosa está muito mais forte, se expandiu não só pelo Estado, mas pelo país quase todo. E você tem esse número expressivo e absurdo de mortes, tanto de um lado quanto do outro, mostra que essa política é um fracasso. É objetivo. E aí você me pergunta, mas o que poderemos fazer para mudar esse cenário? Olha, a gente precisa primeiro entender qual é a fonte de poder e de receita dessa organização criminosa. E aí a gente precisa também separar o PCC uma coisa, o Comando Vermelho é outra, que são as duas grandes nacionais. O Comando Vermelho, o poder do Comando Vermelho hoje, ele trata de domínio territorial. Não se trata mais só do tráfico de drogas, é do domínio daquele território, porque você ali controla quem vai fazer campanha política, você controla o cigarro contrabandeado que vai ser vendido, o comércio de gás, o transporte alternativo, a ligação ilegal de luz, a ligação ilegal de internet. Você pode controlar quem compra a casa de quem não vai, você pode expulsar as pessoas. É um verdadeiro Estado ali, é um verdadeiro poder total. Então, quando você entra como força de segurança, faz isso que fez e sai, você não está minando o poder dessa organização criminosa. Você está dando uma pancada nela. E uma pancada que nem é tão profunda, porque vamos pensar o seguinte, 94 fuzis que foram apreendidos, é um número expressivo, sim, muito expressivo, mas isso vai dar um custo de 6 milhões de reais que o Comando Vermelho vai comprar novamente no mercado. Isso vai gerar a roda. Isso está criando demanda. A droga que foi apreendida vai ser recomprada também de outros fornecedores. Os soldados do tráfico que foram mortos serão substituídos por quê? Porque há uma geração inteira sem perspectiva de futuro nessas comunidades que estão ali tendo o crime organizado como uma alternativa. Serão substituídos. Aqueles que foram presos, vão passar 10 anos presos, também serão substituídos, mas depois de 10 anos vão voltar. E vão atuar na organização criminosa de novo, porque não temos política de egressos para dar qualquer alternativa para esse pessoal. E vamos pensar só, hoje nós temos 600 mil, 700 mil presos, mas nós temos 5 milhões, 6 milhões de pessoas que passaram pelo sistema carcerário, em algum momento, e têm ligações com organizações criminosas. A gente está formando um exército enorme de pessoas com ligações ao crime organizado. Então, aí o que eu falo, o que eu tenho defendido em todas as minhas falas, se é para as forças de segurança entrarem, que elas fiquem. Porque você só vai minar o poder dessa organização se você tirar o controle que ela tem sobre aquele território. E sim, aí você fica. Mas não é só ficar força policial como foi feito no OPP. É você entrar com política pública, entrar com política social, você trabalhar em dar perspectiva para essa juventude ao longo prazo. Você precisa ter esse trabalho. Você precisa trabalhar com essa população. Porque essa população, ela entende o seguinte, em 365 dias do ano, a realidade deles são essa. 363, eles vivem sob jugo dos criminosos. Em 2 dias que o Estado aparece, faz confrontos, destrói as casas das pessoas, causa tragédia, mata pessoas, acaba com a vida da população ali e vai embora. Então, o que passa na cabeça da pessoa? Eu não quero que o Estado venha, porque quando ele vem é só desgraça. Então, o Estado precisa mudar essa realidade. Outro ponto que é essencial, parar com essa ideia de ficar trabalhando somente em apreensão de armas de fogo no destino final. Vamos pegar essas 94 armas de fogo, fazer perícia, saber o caminho dessas armas, o circuito que foi feito, fazer, como eu falei anteriormente, trabalhar no combate a essas redes de fornecimento de armas para essas organizações criminosas, para aí sim você poder permitir que a polícia permaneça no local e não precise ficar constantemente no confronto com mais armas que estão alimentando os criminosos. E o mais importante que eu falo, que eu acho que eu tenho sido um dos poucos
que fala, e eu falo muito isso porque eu também estou um pouco longe, né? Então, a gente precisa combater a infiltração do crime organizado no Estado. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre como muita gente nos poderes está viciado nos fluxos de dinheiro ilegal. E aí a gente está falando de poder executivo, legislativo e judiciário. A gente está falando de gente vendendo sentença, isso está aí na imprensa, é só fazer uma pesquisa no Google, de parlamentares e outros candidatos fazendo campanha com dinheiro de crime organizado, negociando com organizações criminosas para ter exclusividade de campanha em determinados redutos. A gente precisa fazer uma limpa nas instituições policiais, porque tem batalhão recebendo dinheiro de tráfico de drogas e delegacia recebendo dinheiro de tudo que é mercado ilícito que tem, desde contrabando de cigarro, oficina de desmanche, clínica de aborto, tudo que imagina que são os mercados ilegais que irrigam essa corrupção. Porque, e Joaquim, para deixar bem claro, o crime organizado, ele surge, e a gente pode falar tanto do Comando Vermelho como do PCC, eles surgem pela falha do Estado, nos sistemas prisionais medievais. Todas as duas cresceram em razão da falha do Estado em prover um ambiente para cumprimento de pena. Depois eles crescem no espaço deixado pelo Estado. Ambas entram com serviços de atendimento, seja familiares de presos, seja as populações carentes nesses locais, entrando justamente na ausência do Estado. E depois, na terceira fase, essas organizações elas se expandem com a permissão do Estado, justamente pelo vício nesse fluxo de dinheiros ilegais. O problema é que agora essas organizações tomaram dimensões internacionais, transnacionais. Então, já o que era problema do Estado se tornou um problema do Brasil, agora um problema internacional, inclusive de relações exteriores. O PCC está muito presente aqui na Europa, cada vez se expande mais, abrindo mercados no Oceania, África Ocidental, Ásia. O Comando Vermelho vai seguir o mesmo caminho e, infelizmente, a gente tem visto a repetição dessas cenas, como aconteceu no Rio de Janeiro. O governo federal finalmente sinalizou que pretende liderar esse processo. A PEC da Segurança Pública ela poderia ser considerada um pontapé inicial em um jogo que vai durar 90 minutos, mais prorrogação e mais pênaltis. Ela não vai solucionar nada, mas ela é um pontapé inicial. Ela é colocar na Constituição algo que não foi feito em 88. Porque em 88 a gente mexe na saúde, na assistência social, na educação, mas não mexe na segurança pública. Finalmente a gente entendeu que precisa ser feito algo nessa questão da segurança pública em termos constitucional. Agora, está muito longe do que é necessário, o debate vai ter que ser muito longo, e hoje, infelizmente, o cenário legislativo para ter esse tipo de construção está muito mais complicado do que era em 2003, por exemplo. Em 2003, eu acho que o governo tinha uma situação maravilhosa para fazer essas reformas e essas mudanças que talvez, também não dá para a gente saber, né? Ou se é sempre uma possibilidade, mas talvez tivesse evitado que a gente tivesse nessa situação hoje. Perfeito, muito bem colocado. E a PEC, como ela está colocada, você acha que com o princípio de discussão é positivo? Com certeza. Ela não soluciona. Eu acho que é o seguinte, a gente não pode achar que um governo vai chegar e vai trazer uma solução. Ele vai chegar e falar assim, ó, esse é o remédio que vai solucionar todos os problemas. O debate sobre segurança pública é extremamente complexo. Você tem que analisar, você tem que fazer segurança pública, é um trabalho baseado em evidências. Você tem que pegar o que está dando certo e falando, olha, isso aqui deu certo, por exemplo, as Usinas da Paz, que é um projeto no Pará que foi implantado pelo Ricardo Balestreri. Trouxe resultados maravilhosos, que é exatamente aquilo, que é a implantação de política pública, de política social em comunidades extremamente violentas, que reduziram a violência de forma impressionante, mas também com presença de policiamento. Não é demonizar o policiamento, não é dizer que a solução também é só política social, não, é uma conjugação dessas duas coisas. E o governo federal sinaliza exatamente isso, olha, precisamos dialogar, precisamos conversar. O governo federal ele quer trazer esse diálogo
e precisa, de alguma forma, liderar esse processo. Porque a gente vai tratar com organizações criminosas internacionais. Não dá para o Rio de Janeiro mais combater o Comando Vermelho. Achar que o que foi feito é um combate ao Comando Vermelho ou vai enfraquecer o Comando Vermelho é não entender nada de segurança pública ou estar de má fé querendo ter algum ganho político ou pessoal nisso aí. Porque não faz sentido. Não tem ganho nenhum. Assim, o show, mas o resultado de apreensão de 94 fuzis é maravilhoso. Mas mais de 100 foram apreendidos na casa do Rony Lessa em 2018 sem disparo de um tiro. 67 foram apreendidos no aeroporto chegando de Miami sem disparo de um tiro. Há outras formas de ter os mesmos resultados. Entendeu? Eu acho que o projeto de lei de combate às facções também tem coisas muito interessantes. Eu tive acesso, escrevi também um texto sobre isso. Depois, se quiser, eu te envio. Mas também traz algumas sinalizações que me preocupam, que a gente está num período em que há uma caminhada autoritária sendo oferecida. E a gente precisa ter muito cuidado com o que é oferecido. Porque a gente não pode ter o combate ao crime, o combate à violência. Claro que ele tem que ser uma prioridade. Hoje, a segurança pública é uma prioridade para o Brasil. A gente tem milhões de pessoas vivendo em áreas conflagradas sob o domínio de criminosos. Mas a gente precisa respeitar direitos e garantias. A hora que a gente começar a relativizar direitos e relativizar garantias em prol de um combate ao inimigo, ao crime organizado, ao outro, voltar vai ser muito difícil. Perfeito. Essa histeria, já tem gente que até que foi de esquerda, o Aldo Rebelo, defendendo uma mudança na aplicação do habeas corpus, por exemplo, tratamento diferenciado. Isso é um desastre, se isso for, mas é uma histeria. Essa CPI que vai surgir, e esse aqui é o problema, sai a racionalidade e é todo mundo movido por um pânico, por um medo, né? Que justamente essa operação criou. As pessoas estão muito assustadas pelo que ocorreu. Você acha que o que foi feito tempos atrás, de asfixiar financeiramente, descobrir quem lava o dinheiro, seria um caminho? Quer dizer, você realmente atacar o fluxo financeiro? É preciso. Você, por exemplo, a Carbono Oculto, que foi aquela operação que foi feita contra o PCC. Ali você vê que é um trabalho. Ali, eu inclusive fiz essa comparação, eu falei agora com uma rádio aqui de Portugal. Os portugueses estão muito impressionados também com o que aconteceu. Eu já falei com a TV da Alemanha, da Inglaterra, tá enlouquecedor. Os meus últimos 3 dias estão uma loucura. E eu pontuei exatamente isso. Eu falei, olha, a gente tem 2 exemplos. Um exemplo da Carbono Oculto, que foi uma integração entre governo federal e governo estadual, e não só uma integração vertical, como uma integração horizontal, porque teve integração interagências. Teve Polícia Federal, teve Receita Federal, teve Ministério Público, teve Polícia Civil, todo mundo trabalhando em conjunto para fazer uma operação que iria deflagrar consequências que iriam enfraquecer o crime organizado realmente, com desarticulação de esquema de lavagem de dinheiro, apreensão de quantidade de valores absurdas, ia gerar material de informação para você conseguir seguir em frente e abalar ainda mais a sua organização criminosa. Isso é o exemplo. Está ali. Tem pouco tempo. A gente sabe como fazer. A gente mostrou como fazer. E o que aconteceu nesses dias foi exatamente o que não tem dado certo. Zero integração, zero coordenação, você trabalhar a política de segurança pública com base em pirotecnia, com base em querer notícias de impacto, querer imagens, querer politizar algo que não deveria ser politizado. Porque a gente trabalhar a segurança pública, quando a política, claro que as decisões precisam ser sempre políticas. Não o que eu defendo não é tecnocracia na segurança pública, claro que não. Porque as forças de segurança e segurança pública tem que ser uma política de Estado, e política de Estado é uma escolha política da população através da democracia. Mas o que eu acho é politizar a ação policial. Entendeu? Eu tenho visto nesses dias, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, de um policial civil mostrando as armas que foram apreendidas, e ele ia falando sobre as armas, e eu falando, poxa, olha que legal,
cara está fazendo um trabalho realmente de comunicação. Poxa, olha, essas armas podem ter essa origem, pode ter, e de repente ele me solta, olha, mas o que fica evidente é que não tem arma de CAC aqui. Eu falei, aí, começou. O cara, sabe, vamos fazer um trabalho técnico, vamos fazer, você não precisa ter o teu trabalho focado em abastecer ou defender um determinado ponto de vista ideológico, entendeu? O seu trabalho tem que ser ali, eu mostrar, cara, eu não sei, a princípio, me parece que essas armas foram montadas no Brasil, porque tem as Ghost Guns, que têm sido montadas aqui com peças contrabandeadas. Isso é um trabalho que realmente ajuda, entendeu? E eu vejo muito nisso, governadores indo ao Rio de Janeiro, governadores oferecendo suas forças de segurança quando eles mesmos não conseguem resolver os problemas deles internos, sabe? O governador do Rio de Janeiro dizendo que quem não apoia essa política que vai embora. A gente já viu esses discursos anteriormente. Então, é muito preocupante. Quando eu assisto aqui de fora, me traz uma angústia muito grande, porque eu já estive por muito tempo nesse meio policial. E eu sei que esse discurso cola em boa parte da tropa, entendeu? Em boa parte da população, porque é a população que está com medo, a população que vivencia essa violência. E que para ela é muito simples, essa aritmética de morreram 4 dos nossos, 130 deles, então estamos no lucro. Entendeu? E isso me assusta. Me assusta porque está piorando, não está melhorando. Correto. Bom, eu sei que está muito tarde, eu gostaria que ficasse mais tempo, mas vou te convidar outra vez para vir para cá. Mas eu sou realmente... Estou muito agradecido pela tua entrevista, vi que as pessoas gostaram muito, esclarecedora, porque, na verdade, é preciso ter racionalidade, é levar o conhecimento para combater a ignorância, né? É essa que é a questão. Eu passo para você fazer o encerramento, agradeço a toda a participação das pessoas aqui e passo, então, para você fazer o encerramento. Muito obrigado. Eu que agradeço, aqui eu fiquei até impressionado, porque foi a primeira vez que eu falo publicamente sobre esse problema que eu tive com a polícia. Você foi o primeiro que eu falo. Engraçado como isso saiu, mas isso também é um trabalho de tratamento. Então, eu tenho me cuidado mentalmente, acompanhamento médico, para poder também trabalhar essas questões internamente, porque você passa 23 anos trabalhando em instituições de força de segurança pública e isso precisa ser terminado de forma assim, isso tem impactos, né? Tem impactos na pessoa. Então, eu agradeço o espaço, agradeço essa conversa. Tomara que isso não me traga mais problemas ainda, o que não é difícil de acontecer, mas é um prazer falar contigo. Eu gosto muito de exercer esse papel, porque eu continuo achando que eu tenho uma responsabilidade. Esse lugar que me foi permitido, de ser um policial, de ser um acadêmico, de conseguir me comunicar com vocês e com quem nos assiste, é uma forma de tentar jogar uma luz com serenidade, com seriedade, sem comprometimento com A, com B ou com C. Eu não busco cargo, eu não busco posição, eu estou fora do Brasil. Eu busco contribuir. E eu sempre falo isso para minha filha. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma de 12, foi um dos motivos de eu vir embora. Eu tenho uma de 12, um de 8 e um de 6. E eu sempre digo para eles, o que o papai quer fazer é deixar uma história bonita. Então, eu vou fazer sempre o que for possível para deixar algo que contribua. Para quando eu for embora, fique algo aí de interessante. Muito bom, viu? Muito bom. Os brasileiros, precisamos de mais brasileiros assim, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado. Um abraço para você, boa noite e até a próxima, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer falar contigo e precisar novamente, já tem meu contato direto aí, é só dar um oi. Tá bom, obrigado, viu? Vou fazer isso. Um abraço. Um abraço. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Eu agradeço muito a todos vocês que já estão inscritos no canal ou que são patrocinadores. E eu faço um apelo para aqueles que puderem que patrocinem o nosso canal. O jornalismo independente precisa de você.
Muito obrigado e até mais.